a história, ele conheceu a faísca do Todo-Poderoso, daquele que iria fazer ele se tornar verdadeiramente um cristão, aquele que ia fazer Paulo experimentar a verdadeira chama celestial. E o que aconteceu? E aí foi o trajeto de Paulo. Paulo, ele simplesmente se converteu a Deus, ele simplesmente se tornou um homem completamente bem-aventurado na presença de Deus, bem-aventurado a ponto do que acontecer. Hoje, louvado seja Deus, nós vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 3, que fala que nós temos que ser cartas vivas, não escrita com tinta, mas escrita, louvado seja Deus. Abra a Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 3. E a palavra do Senhor, de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já manifesto que vós sois as cartas de Cristo, ministrada por nós, é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E louvado seja o nome do Senhor. Esse é o título da 6ª carta, louvado seja Deus de hoje. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: aquele mesmo jovem, o qual não conhecia as coisas de Deus, que foi se converter a caminho de Damasco, esse mesmo Paulo, ele teve uma liberdade na presença de Deus tão grande. O porquê ele teve uma grande liberdade? Porque Paulo, ninguém ensinou ele. Os ensinamentos, aquilo que Paulo tinha dentro do coração, foi o próprio Jesus Cristo que tinha ensinado para ele. Ele não precisou de Pedro, ele não precisou de Tiago, ele não precisou de João. Ele foi exatamente naquela grande queda no caminho de Damasco. Ali ele começou a aprender o que era verdadeiramente a chama celestial. E Paulo vinha caminhando, sabe, vinha fazendo a obra ministerial e veio caminhando. E quando ele chegou lá em Coríntios, olha que coisa tremenda, quando Paulo se deparou com o povo de Coríntios, Paulo percebeu que o povo de Coríntios estava completamente, sabe como, com a imoralidade dentro do coração, estava completamente com a malícia dentro do coração. Paulo observou que quando ele chegava naquela igreja, ninguém adorava o Cristo. Era feito grupinhos, era grupinho do pastor Tiago, era grupinho do pastor João, era grupinhos do pastor Sebastião, mas Cristo ficava de fora. Paulo começou a observar que o povo não estava adorando a Deus, mas o povo estava adorando ao homem. E Paulo escreveu a primeira carta, e a carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios, foi simplesmente explicando para aquele povo como deveria andar nos caminhos do Senhor. Paulo falou para aquele povo que deveria ter uma vida reta diante de Deus, que deveria fugir das coisas do mundo, que deveria, sabe, fazer igual Jó, desviar-se do mal para conseguir ter uma vida reta diante de Deus. E Paulo começou a escrever para aquele povo, mas o que aconteceu? Olha, os letrados, lá vem os letrados simplesmente começou a pegar, escrever cartas e levar até Paulo de recomendações de pessoas que não eram dignas, louvado seja Deus, de estar na frente de algum trabalho. O Paulo falou para aquele povo, o Paulo falou para aqueles letrados que não precisavam de carta de recomendação, porque a carta que ele precisava era uma carta lida e não lida com tintas escritas no simples papel, mas uma carta do seu próprio comportamento perante os homens. E é tão interessante que apenas a carta relata que Paulo escreveu uma carta para Febe. Sabe por que ele escreveu essa carta de recomendação? Porque ele tinha necessidade de pegar aquela mulher e levar para os companheiros dele, para que eles recebessem aquela mulher verdadeiramente como ela deveria ser recebida. Mas o trabalhar de Deus na vida de Paulo foi maior, porque Paulo
quer, ou quem muda de lugar e vai de acordo com aquele lugar, sabe o que é camaleão? Glória a Louvado seja Deus. O camaleão é interessante. Se ele vai no meio das pedras, ele fica igual as pedras. Se ele vai no meio das folhas, ele fica igual as folhas. Então, o que estão ensinando hoje é ser crente camaleão. Você vai ser adequado a cada igreja de você. Aleluia, glória! O que Deus passou para Paulo era um caráter, era uma vida reta, era uma vida em santidade, era uma vida que verdadeiramente não ia contaminar ninguém, mas sim as pessoas iam olhar para aquele homem e ia falar, verdadeiramente esse homem mudou. As pessoas iam observar e iam prestar bem atenção e falar, ele mudou porque ele mudou pelo comportamento. Ele perseguia, não persegue mais. Ele matava, não matava mais. Ele mentia, não mentia mais. Ele andava com várias mulheres, não anda mais. Ao contrário de nós. Porque hoje em dia é totalmente ao contrário. Se de repente não andava com mulher, anda com 10. Tem uma em casa e tem 10 na rua. Não sustenta o que tem em casa, muito menos o que tem na rua. Louvado seja Deus. E Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele não